A liturgia de hoje nos convida a considerar 3 natais: o Natal de Jesus, o Natal de João o Batista e o nosso Natal. Como ter um feliz Natal? Como nos prepararmos para o ano de 2021? E o que o menino Jesus vem trazendo para nós no presépio neste ano? No Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, o povo de Belém confinou Nosso Senhor Jesus Cristo numa gruta. São José foi com Nossa Senhora batendo de porta em porta e todas se fechavam à sua passagem. A humanidade estava numa tal decadência que, entregue aos vícios, entregue à idolatria, entregue a toda sorte de pecados, havia fechado as portas do seu coração para Deus. A fé nos profetas havia desaparecido. A esperança no Messias prometido também desaparecera. E o amor àquele Deus que viria como um Salvador também já havia se esfriado. No fundo, haviam perdido a certeza da vitória num Deus onipotente, um Deus que poderia livrá-los de qualquer mal. E no Natal de João o Batista, o que aconteceu? Algo semelhante. Aquele que era o pai do precursor, São Zacarias, que era um homem justo, como diz a Sagrada Escritura, diante de Deus, rezava pela vinda do Messias, mas quando lhe aparece um anjo, e nada mais, nada menos do que o arcanjo São Gabriel, para lhe anunciar a boa nova de que ele seria o pai do precursor, havia chegado à plenitude dos tempos, já estava chegando o Messias, ele, por falta de fé, também acaba duvidando. Ó tristeza! Também fecha as portas do seu coração para aquela visita tão esperada durante milênios. E aqui está uma lição para nós. Todos nós temos um conceito ideal de como devem se passar os acontecimentos. Não é verdade que quando um parente muito querido fica doente, ou até mesmo falece, nós temos uma tendência, muitas vezes, a acabar culpando a Deus. Por que aconteceu isso? Ele era tão bom, ela era tão boazinha. Não é verdade? Mas Deus sempre tem um plano muito maior para nós e nós devemos abrir os nossos corações para quando Ele nos visita, mesmo que seja pela passagem do sofrimento. Muitas vezes é por algo bom que nós temos e Ele muda os nossos planos, como acontece na primeira leitura do dia de hoje. Davi, cheio de gratidão a Deus, queria construir uma casa, um templo para abrigar a arca do Senhor. Ele não se contentava em morar numa casa de cedro e ver a arca da aliança numa tenda. Mas Deus coloca Davi no seu próprio lugar, mostrando que ele é um ser contingente, que Deus está acima de todos. E assim também deve se passar em nossa vida. Em cada visita que Deus faz, devemos estar dispostos a aceitar a sua vontade e nunca impor os nossos próprios critérios. Mas, na liturgia de hoje, no trecho que a liturgia recolhe, Zacarias está transformado. Por quê? Porque ele está assumido pelo Espírito Santo e ele empresta os seus lábios para fazer um ato de glorificação ao menino que vai nascer, que vai ser o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias tão esperado. E Zacarias vai dizer isto: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E é o próprio Deus que não deixa que nós tenhamos temores, que nos liberta de todos os inimigos. E ele vai concluir: graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Como estas palavras se aplicam para cada um de nós, especialmente nesse Natal do ano de 2020. Nós que fomos visitados talvez neste ano por tantos sofrimentos, nós que fomos visitados pela provação, que tivemos que passar pelo confinamento, nós somos visitados novamente por nosso Senhor Jesus Cristo, não só neste Natal
nos presépios, nas igrejas, aqueles que podem frequentá-las, mas dia a dia. E neste final de ano, Ele vem nos visitar novamente para nos dar um convite a que passemos um ano de 2021 diferente. Um ano de 2021 cheio do que faltava a Zacarias antes de estar repleto do Espírito Santo. Cheio daquilo que faltava a todo o povo de Belém e à humanidade na época do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, cheios da certeza da vitória, de um Deus que tem poder para tudo, é onipotente e que pode curar todos os males, pode afastar todos os inimigos, pode acabar com qualquer doença. As nossas esperanças não devem estar unicamente nos meios humanos, os quais devemos procurar, mas, sobretudo, as nossas esperanças devem estar inteiramente postas em Deus, em Nossa Senhora e no auxílio do céu. Ao fim desta novena de Natal, em que consideramos as armas que Deus nos entrega, o capacete da salvação, o gládio da palavra, a oração, enfim, todas as armas que o cristão deve ter, agora a nossa armadura está completa. Estamos prontos para entrar no ano de 2021. Só nos falta uma coisa que nosso Senhor Jesus Cristo no presépio deseja nos conceder por intercessão de Nossa Senhora e São José. Uma certeza absoluta de que aconteça o que acontecer, Deus sempre vence. Apesar das 1000 aparências contraditórias, pode parecer que o demônio esteja derrotando a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo em muitos momentos, mas no fundo de nossos corações deve permanecer essa certeza inabalável. Deus sempre vence. Deus sempre triunfa e com Maria nós também sempre triunfaremos. Peçamos com o coração aberto à visita de nosso Senhor Jesus Cristo neste Natal, que Ele nos infunda esta certeza da vitória. Seja quais forem as dificuldades, seja quais forem os dramas e sofrimentos pelos quais passemos nesse próximo ano, que o nosso coração jamais se desligue de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora e de São José. É o que nós desejamos, todos os sacerdotes dos arautos, neste Santo Natal do ano de 2020. E agora lhes deixo a bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.